O Corinthians venceu. Venceu e jogou bem. Não jogou mal, não. Jogou bem, é verdade que o time do Vasco veio com um time praticamente quase todo alternativo. Mas tem pontos positivos aqui pra gente trazer. E claro, pontos negativos também. Mas nós vamos falar um pouco de tudo que aconteceu no jogo, inclusive com o Memphis Depay sendo o nome da partida. Sendo o principal jogador da partida. Like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos nessa, hein? Vamos nessa, pessoal. Graças a Deus, muito obrigado a todos aí que tá participando com a gente, que tá aqui sempre assistindo os vídeos. Eu agradeço demais, demais, demais a cada um de vocês. Beleza? Bom, vamos lá, né? Vamos falar aqui da vitória do Corinthians 3-0. E o Corinthians começou com a primeira chance clara praticamente, clara de gol ali, já com bola na rede, né? Assistência do Depay pro Yuri Alberto, 1-0. Aliás, eu queria dizer só uma coisa aqui, um parênteses aqui. O Depay, hoje, se tornou, depois de ontem, melhor dizendo, o jogador com mais assistência no futebol brasileiro na temporada. 8 assistências, né, se eu não me engano. E aí, assim, mas teve partidas que ele não foi bem? Fato. Teve partidas que ele não foi bem. Mas esse cara inteiro, em forma, jogando o fino da bola, ele é melhor do que muito jogador que nós temos no futebol brasileiro, viu? Esse cara é muito bom. Muito bom. E assim, antes de continuar falando um pouco mais aqui da partida, né, eu não entendi ontem por que o Carille poupou os jogadores, alguns jogadores do Vasco, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Eu vi muitos torcedores vascaínos ontem nas redes sociais bravos, e com razão. Nicolas, mas jogou lá na altitude contra o Melgar, lá em Arequipa, cansou todo mundo e tal. Cara, tudo bem, beleza, realmente. E terça-feira o Vasco tem o poderosíssimo Porto Cabedelo, né? O jogo em São Januário, terça-feira, 9h30 da noite. Mas, pô, um jogo de Campeonato Brasileiro, não seria mais fácil você abrir mão da primeira rodada da Sul-Americana? E com todo respeito, gente, Sul-Americana é a Série B da Libertadores. Claro que para um Vasco ganhar a Sul-Americana é importante. Mas mais importante é se manter na elite do Campeonato Brasileiro. O time do Vasco ontem, gente, tava uma bagunça, uma desorganização total. Eles até tentaram competir ali até os 20 minutos do primeiro tempo, mas aí quando tomou o segundo gol, acabou. No segundo tempo ainda chegou um pouco mais, o Vasco podia ter diminuído o placar. Mas sim, o primeiro tempo do Vasco foi muito ruim. O segundo tempo do Vasco também foi fraco. O Verratti ficou no banco. Entrou no segundo tempo, ainda quase faz um gol no finalzinho lá, depois que já tava 3-0, meteu bola na trave, enfim. Então assim, o Vasco ontem muito, muito apático. O Payet fez algumas boas partidas pelo Vasco, mas ontem mesmo, meu Deus do céu, chegou pouco, até arriscou uma jogada ali de fora da área, mas nada além disso, de importante no jogo. E o Vasco ontem, mais uma vez, mal. E defensivamente, muito mal. A marcação do Vasco frouxa daquele jeito. Assim, o Corinthians tem todos os méritos, aproveitou as chances que teve. Mas a defesa do Vasco ontem, meu Deus do céu, deixou a desejar muito. A zagueirada do Vasco batendo cabeça. Inclusive o segundo gol do Corinthians, o gol que sai do Memphis Depay, com a assistência do Yuri Alberto, retribuindo a assistência que o Depay deu pra ele no primeiro gol, sai também numa falha da zaga. O zagueiro escorrega, acho que o João Vitor, né, se eu não me engano, escorrega, o Memphis Depay recebe livre na frente do goleiro, na saída do Léo Jardim, bate e faz 2-0. Vai pro intervalo com 2-0 no placar. No segundo tempo o Corinthians mais administrou. E ainda assim, fez 3 gols pra valer 1 no segundo tempo, né? Fez 3 gols. Anularam 2 gols do Corinthians, um do Bidu, num passe espetacular do Depay, que ele faz o gol, mas aí tem uma falta do lateral esquerdo do Corinthians. Uma possível falta no lateral esquerdo do Vasco, né? O Lucas Piton. Uma possível falta na jogada, beleza. Aí sai outro gol. Memphis Depay gira na frente da área, bate, faz o terceiro gol. Que seria o quarto do jogo, né? E seria o terceiro do Corinthians. Anulado. Impedimento no começo da jogada. Inclusive esse lance eu tô vendo muito discutível. Muito discutível. Você que tá me vendo aí pode dar sua opinião. Se você achou impedimento, se você não achou, enfim. Fica a seu critério aí. Mas muito discutível.
Eu vi muita gente dizer, o Yuri Alberto estava impedido, mas ele não participa do começo da jogada, né? Porque o impedimento foi marcado no nascedouro da jogada, no começo da jogada. Ele não participa do começo da jogada. Ele participa depois, ele participa ativamente ali no final da jogada. Mas no início, onde é marcado o impedimento, ele estava impedido, mas ele não participa. A bola nem pra ele vai. Muita gente já disse isso. Outros já falaram, não, ele participa indiretamente e tal, atrapalhando a marcação, não sei o quê. Beleza. E aí vocês podem deixar a opinião de vocês aqui. E aí, depois de tudo isso, no final do jogo, saiu o gol contra do João Vitor, né? Mais uma vez, uma participação do Memphis Depay. Ele vai dividir com o zagueiro, o goleiro sai na bola, o zagueiro coloca contra para dentro do gol, né? Toca contra para dentro do gol. 3-0. Poderia ser 5, se a gente for pegar os 2 gols anulados. O Vasco ontem muito mal. A torcida tem direito de ficar revoltada assim, nesse sentido, de querer mais do time, né? De querer que o time brigue. O Vasco ontem faltou briga. O Vasco, tecnicamente, não é um time melhor do que o Corinthians. O time 11 do Corinthians, né? Mas é um time que... Perdão pela voz, pessoal. Tô um pouco gripado ainda. Não tô me recuperando ainda, mas... a gente vai seguindo aqui. O Corinthians é um time que, se você pegar no papel, não é estritamente superior ou sabe? Escandalosamente superior, melhor dizendo. Mas, nos 11 do Corinthians, é um time melhor até que o Vasco. Só que não é tão melhor assim. E o placar poderia ter terminado 5-0. 5-0. Então, só pra você ter uma ideia do que foi o jogo. O Corinthians administrou no segundo tempo, teve chance pra fazer, fez os gols, 2 anulados. E agora pensa no América de Cali pela Copa Sul-Americana, terça-feira lá na Colômbia, 9h30 da noite. E depois tem o Campeonato Brasileiro, tem clássico, né? O Corinthians tem o Palmeiras na próxima rodada do Brasileirão lá em Barueri. Só isso. É só o Palmeiras. Então, muita coisa pode acontecer. E o Vasco também pensa no Porto Cabello da Venezuela. Aliás, do Peru, né? Na próxima terça-feira também às 9h30 da noite em São Januário. Jogando em casa, o time do Vasco recebe o Porto Cabello. Beleza, pessoal? Então, gostou do conteúdo? Se inscreve aí no canal, ajuda nós. Ativa o sininho para não perder a notificação. Ajuda nós aqui com o like, vai. Me ajuda aí, beleza? Como diz o Datena, me ajuda aí, ó. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Um abraço.